Vamos lá para a nossa chamadinha. Bernardo. Beleza. Carolina. Christian. Cláudio. Enzo. Esther. Professor Cláudio está presente, que eu fechei a aula aqui sem querer, bem na hora do meu nome. Beleza, tranquilo. Eu tô aqui. Beleza, Esther. Felipe. Gustavo. Heloísa. Presente. Essa foto de Teletubby aí, velho. Cada dia estão melhor nos avatares. João Vitor. João Vitor, tá faltando muito. Jonatas. Laiane. Lucas Fernandes. Lucas Henrique. Não, professor, eu errei o botão. Jonathan está aqui. Eu saí da chamada sem querer. Maria Eduarda. Pessoal, tá presente, mas não respondeu, é falta. Viu? Tem gente que abre a reunião e sai, vai no banheiro, vai tomar café, vai tomar falta. Maria Eduarda. Mariane. Natan Gabriel. Present. Vulgo Teletubby. Natan Garibaldi. Presente. Nicolas. Pedro. Rafael. E Sara. Só eu vi que tem gente online aí e que não respondeu a chamada. Ou você responde por áudio ou digita no chat. Se não se manifestar, eu não tenho outra escolha a não ser atribuir falta, tá bom? E tem uma galera aí com uma quantidade absurda de faltas, tá? Toda aula está girando em média de 8 a 10 faltas. Tenho certeza que na hora que os pais de alguns aí receber a lista de faltas, vai ter pais aí que vão levar um susto, tá? Porque não tem cabimento isso. Quantidade de falta.
Bom, missão dada, missão cumprida. Primeira parte da nossa aula já mandamos a ver. Professor, fizeram a pergunta aí no chat. Maria Eduarda. Não lembro. Deixa eu abrir aqui. Presente, te dei presente, sim, Maria Eduarda. Bom, pessoal, a gente está tratando agora, vamos retomar aí o nosso estudo. A gente está tratando de uma questão bem central do desenvolvimento da história da filosofia, que é a transição do período medieval para o período moderno. É a partir desse aspecto que eu pretendo retomar com vocês no ano que vem e a gente avançar mais no estudo do que vai ser tratado, especialmente nesse processo de transição. E toda vez que a gente falar de processo de transição entre Idade Média e Idade Moderna, vocês têm que lembrar sempre da palavrinha renascimento. Por quê? Porque é justamente o renascimento que vai promover as diferenças culturais, intelectuais, que vão, de fato, demarcar essa divisão. A gente sabe que, historicamente, o evento que demarca essa transição foi a queda do chamado Império Romano Oriental ou Império Bizantino, que foi atacado pelos turco-otomanos e que terminaram de vez de esfacelar o que ainda sobrava do denominado Império Romano. Então, este é o marco, o ano 1453, em que isso ocorre. Contudo, o marco intelectual, que a gente pode dizer assim, que vai de fato promover essa transição, essa mudança significativa, foi justamente o surgimento do Renascimento. Renascimento, que é um movimento cultural, intelectual, artístico também, que vai ter como objetivo, vai ter como propósito o retorno aos valores, às ideias que eram presentes nas artes, na cultura, na filosofia do período greco-romano, período antigo. Veja que a modernidade surge como uma tentativa do retorno à antiguidade. A Idade Média é marcada, como vocês viram, pela influência, especialmente do cristianismo, no modelo social, econômico e político. A relação entre cristianismo e filosofia antiga, especialmente a partir da figura de Santo Agostinho, que retoma os ideais platônicos numa leitura cristã, isso na primeira fase, chamada patrística. Na segunda fase, chamada escolástica, nós temos a figura de São Tomás de Aquino, que, por sua vez, vai fazer uma síntese entre cristianismo e aristotelismo. Pessoal, essa lógica de raciocínio, esse esquema histórico-filosófico, é importante que vocês tenham em mente para ir acompanhando o andamento da história do pensamento filosófico e entendendo as nuances que vão sendo conduzidas nesse processo.
Então, quando chega na modernidade, e chega especialmente neste contexto de renascimento, você tem uma ruptura com essa primazia da fé que estava presente no contexto medieval. Então, você tinha na estrutura artística, por exemplo, uma relação quase que indissociável entre os elementos da fé e as artes. Vamos pensar especialmente a pintura. Se você digitar no Google, por exemplo, pinturas medievais, você vai ver que a imensa maioria delas vai retratar sempre elementos religiosos. A arte era totalmente tomada pelo viés religioso. Então, eram pintados anjos, era pintado Jesus, era pintado Maria, era pintado os santos. E se você perceber em termos de estética, as pinturas medievais eram sempre em 2D, né? Quem gosta de jogos eletrônicos aí sabe muito bem o que eu estou referindo, né? 2D. Você só tem duas dimensões de percepção. Eu me lembro da minha época de criança, em que os videogames eram todos, né? Boa parte deles em 2D. Eu sou da época do Master System, eu sou da época do Mega Drive. Alguém já ouviu falar nesses videogames? Master System, Mega Drive. Aí depois surgiu o Super Nintendo. E aí veio trazendo uma perspectiva mais em 3D, com profundidade, uma visão mais realista dos jogos. Eu me lembro muito do jogo chamado Donkey Kong. Nossa, Deus, eu jogava muito aquele jogo. Meu irmão, então, ele ficava maluco de tantas horas. Mortal Kombat também, professor. Oi? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat, se eu não me engano, já era Pac-Man, professor. do Mega Drive. Acho que já tinha Mortal Kombat, se eu não me engano. Não sei se foi Professor, lançado no Super Nintendo. uma pergunta. É porque Oi. cheguei, na hora que eu cheguei, você tinha acabado a presença. Aí o senhor pode me dar presença aí? Tá, vou olhar o seu caso aqui ao final e vejo, tá bom? Ô Lucas, depois eu olho ali como é que ficou a sua questão da chamada, tá? Então, pessoal, por que eu estou fazendo esse exemplo aqui de analogia? Porque eu me lembro que quando inventaram, foram capazes de desenvolver a tecnologia dos jogos e criar uma dimensão a mais, a 3D, né? Hoje você tem jogos, sei lá, 4D, 5D, não sei. Mas quando fizeram essa inovação, era uma febre, a gente ficava fascinado, né? A gente estava acostumado com o Super Mario Bros., que era só aquele bonequinho assim, com Sonic, que é tudo realidade 2D. E nas artes, houve essa mudança também. A gente sai da Idade Média, em que a maioria das pinturas eram realizadas nessa dimensão 2D. Se você entrar na internet, você vai ver o que eu estou falando. E aí, no Renascimento, você tem esse desenvolvimento das técnicas de pintura, trazendo um realismo maior para as pinturas, ao passo que você tem também uma busca de enfatizar elementos não necessariamente com a primazia religiosa. Então você pega, por exemplo, a pintura da Mona Lisa. Pessoal, por que essa pintura é famosa? A gente pode se perguntar. Eu já ouvi falar de pessoas que visitaram o Louvre, que é um museu na França, em que está exposto a Mona Lisa, que caminharam muito, né,
para ver a Mona Lisa, e quando chegaram, ficaram muito surpresos, muito decepcionados, porque a Mona Lisa é um quadro famosíssimo, e aí as pessoas chegam para vê-lo, e como a Esther já mencionou aqui no grupo, é um quadro pequeno, é um quadro que é visto a muita distância, e aí a gente pode se perguntar, o que demais tem naquela pintura, que é uma mulher com aquele meio sorriso, aquela coisa toda, por que é um quadro tão famoso na história? Porque este quadro de Leonardo da Vinci representa justamente este momento, em que agora as artes renascentistas, elas não estavam dando tanta ênfase para elementos religiosos e mais ênfase para elementos naturais e humanos. Você pega, por exemplo, a Mona Lisa. Quem é a Mona Lisa? A Mona Lisa é uma figura religiosa? Não, é uma figura comum, uma pessoa comum. Se você observar o fundo, você vê uma paisagem no fundo, você não vê uma cruz, você não vê uma catedral, você vê uma paisagem natural. Ou seja, este quadro sinaliza justamente aquilo que eu estou querendo dizer com palavras. Nas artes renascentistas, você tem uma primazia do ser humano, e não de elementos religiosos, o ser humano enquanto tal, enquanto indivíduo, enquanto pessoa comum da sociedade. E você tem, no fundo, não elementos religiosos, mas elementos naturais. Então, perceba que isso é também uma influência dessa perspectiva de retorno à antiguidade clássica. Quando você olha as esculturas gregas, você vai ver corpos musculosos, mulheres com corpos sensuais, aqueles homens fortes, atletas. Ou seja, a ênfase ali era de valorizar a pessoa humana, valorizar a figura humana. E os próprios deuses, as próprias divindades, eram retratados com um caráter essencialmente humano, né? Os deuses eram homens fortes, eram mulheres sedutoras, sábias. Então perceba que quando nós falamos de renascimento, nós estamos falando deste tipo de perspectiva, em que nós temos um antropocentrismo. Guardem profundamente essa palavrinha, antropocentrismo. Nós temos um individualismo, gravem também essa palavra, um individualismo, uma característica do Renascimento. Nós temos o humanismo, guarde também essa palavra, humanismo, presente, uma característica presente. E por um quarto aspecto, nós temos o racionalismo. São características que todas elas se interrelacionam, e eu vou tentar só mencionar e explicar rapidamente por quê. Porque a partir do ano que vem, a gente de fato vai mergulhar de cabeça nessas compreensões, nessas explicações, de modo a dar uma base mais sólida para vocês deste período da filosofia. Bom, em síntese, eu citei essas 4 características, eu vou procurar ser bem sintético nas explicações. O antropocentrismo, pessoal, nada mais é do que a primazia da pessoa humana, a centralidade da pessoa humana. Então, o que se buscava agora era a valorização da pessoa enquanto tal, e não enquanto criatura de Deus. Então, perceba, quando você refere-se a pessoa enquanto criatura de Deus, você está fazendo já um balanço hierárquico em que se o humano é criatura, logo existe um Deus criador. Então você já tem, só nesse discurso, a primazia
na pessoa de Deus, o que é chamado de teocentrismo, característica presente na Idade Média. Na medida em que você fala do ser humano em si, e aí a gente pode retomar a famosa frase de Protágoras, um filósofo do período sofístico, você tem a frase de que o homem é a medida de todas as coisas. Então você tem no Renascimento a exaltação da pessoa humana por ela mesma, independente do discurso prévio da religião. Então, na Idade Média, o ser humano tinha valor por quê? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. No Renascimento, o ser humano tem valor pela sua dignidade própria. Perceba que há uma mudança no discurso. E por isso, então, nós chamamos isso de antropocentrismo. Quando nós falamos no individualismo, veja que são conceitos muito relacionados. Nós estamos falando da valorização da pessoa humana, independente da classe social que ela pertence, da religião que ela professa. Só pelo fato de ser humano, ele tem um valor. E só pelo fato de ser humano, ele tem dignidade, ele pode se posicionar no mundo, ele tem uma individualidade que deve ser respeitada. Então, não é uma visão coletivista, estruturante do ser humano, como era na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas eram classificadas pela classe social em que pertenciam. Então, você tinha classes sociais muito estabelecidas. Você tinha a nobreza, você tinha a plebe, não é isso? Você tinha os comerciantes, os artesãos. Então, você tinha as classes sociais. E veja que é uma visão coletivista. A pessoa era vista enquanto pertencente de uma classe. E ela era taxada, caracterizada, não pela sua individualidade, especialmente, mas pela classe em que ela pertencia. Não era assim? Você tinha os cleros, né? Quem gosta de filme de Idade Média igual eu, é muito claro isso. Você vê os filmes de Idade Média, é sempre o quê? O príncipe e a princesa, tem sempre um fradezinho, um mongezinho no filme, normalmente uma figura carismática, representando o clero. Você tem os cavaleiros representando o exército, né? E você tem a plebe, os plebeus, normalmente, muitas das vezes, são até os personagens centrais das histórias. Então, isso é muito nítido nos filmes de Idade Média. Fica muito segmentado. Quando você bate o olho no personagem, você já consegue classificá-lo dentro da estrutura social que ele pertencia. No Renascimento, pessoal, há uma mudança nisso. No Renascimento, o que se tem é agora uma ênfase no indivíduo enquanto tal. Então, a pessoa deveria ser valorizada, o seu pensamento, as suas ideias, enquanto indivíduo, e não enquanto um pertencente de uma determinada classe. Perceba? Obviamente, essas mudanças são gradativas, pessoal. Não foi assim, chegou alguém, trouxe uma ideia nova e, de repente, tudo se mudou. Foi um grande processo de transição, mas isso demarca justamente esse período do Renascimento. Outra característica que eu mencionei foi o racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo é a ênfase na razão humana. Na Idade Média, a ênfase estava sobre a fé. Então, a razão ela estava subjugada especialmente à fé. Tomás de Aquino ele vai trazer a fé, a razão como paralela à fé. Então, a razão
ela complementa a fé. Para Agostinho, não. A fé é pressuposto para a razão adequada. Para Tomás de Aquino, a fé é fundamental. Mas a razão consegue operar por si mesma. Então já tem uma mudança. Já tem um ponto de equilíbrio aqui. Se Santo Agostinho, as coisas eram assim, né? Primeiro a fé e depois a razão, Tomás de Aquino, ele tenta equalizar as duas coisas. E na modernidade, no Renascimento, o que se tem é uma exaltação da razão. Então, veja o movimento histórico em que isso ocorre. Então, por isso que nós tratamos desse período de um período de racionalismo, tá bom? Nós não podemos confundir este racionalismo aqui com o racionalismo que nós vamos tratar mais à frente como corrente epistemológica. A filosofia ela tem um desafio muito grande para a gente, porque às vezes ela trata a mesma palavra, só que ela, vista em contexto diferente, a partir de propostas filosóficas diferentes, ela toma outro sentido. Então, esse é um desafio da filosofia que você precisa aprender desde já. Quando às vezes eu falo racionalismo, não basta você saber um conceito de racionalismo. Se você for num dicionário filosófico, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado, se você pesquisar um dicionário filosófico, você vai ver que em uma palavrinha você tem vários conceitos, vários verbetes independentes. Aliás, o mesmo verbete com vários conceitos independentes. Porque, às vezes, uma mesma palavra, dependendo do filósofo que menciona essa palavra, ela tem um significado totalmente diferente, ou dependente do contexto histórico em que essa palavra é designada, na filosofia, ela tem um sentido diferente. O racionalismo aqui é justamente esse preceito que eu trouxe para vocês, de ênfase na razão, tá bom? E que vai ficar muito marcado no iluminismo, que é a corrente filosófica posterior. Quer dizer que as pessoas não tinham fé no Renascimento? Não, pessoal. A grande maioria eram filósofos que tinham a fé como pressuposto. Isso não impediu de surgir, justamente nesse período, alguns filósofos ateus, tá bom? Como Lemaitre, que era um filósofo francês, um expoente do ateísmo da época, tá bom? Então surgem também filosofias ateias aqui, o próprio, depois mais na frente, no iluminismo, o Diderot, a ênfase aqui no surgimento de um ateísmo mesmo, com bases racionais. Por último, eu não citei para vocês o humanismo. Então, nós já falamos do antropocentrismo, nós já falamos do racionalismo, nós já falamos do individualismo, e agora nós vamos falar do humanismo. O humanismo, pessoal, era a aplicação dessas ideias no âmbito acadêmico. Então, o humanismo era uma busca de reformular os currículos das universidades. O Lucas está dizendo aqui no chat se o antropocentrismo é que o mundo gira em torno do homem. Exatamente, essa ideia, né? Você tinha o teocentrismo na Idade Média, em que o centro do pensamento, das artes, da política, estava sempre voltado na pessoa de Deus, e isso muda no Renascimento e ganha muita força no Iluminismo, quando o ser humano agora é colocado no centro do pensamento, das reflexões, é dado a ele a primazia, a dignidade humana enquanto tal, enquanto pessoa humana, e não necessariamente enquanto pessoa humana que estava submetida à vontade divina, à soberania divina, tá bom? Então, pessoal, o humanismo, como eu estava dizendo, é justamente essa ideia de enfatizar uma reformulação nos currículos das universidades.
Então, você tinha o trivium, o quadrivium, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque é uma discussão que eu pretendo aprofundar a partir do ano que vem com vocês, tá bom? Basta você entender que eram propostas de uma nova estrutura de pensamento, de formação humana. Por isso que também nós falamos da formação humanística. É um novo itinerário de estudos que foi proposto, muito ligado aos valores que eu mencionei anteriormente. Tá bom, pessoal? Com essa fala, eu faço justamente, né, a transição que a gente fez aqui entre o nosso capítulo 4 do material didático e propriamente o capítulo 5, que eu não estou achando aqui a apostila. Achei que estava aqui. Mas, enfim, entre o capítulo 5, em que nós introduzimos essa fala aqui do período moderno. Deixa eu ver aqui se eu não olhei. Tá aqui. O capítulo 5 da nossa apostila, em que nós vamos tratar especificamente, né, da filosofia política moderna. Então, pega a sua apostila aí, né, capítulo 5, filosofia política moderna, Maquiavel e os contratualistas. Nós vamos estudar especificamente Hobbes, Locke e Rousseau, 3 grandes filósofos do período moderno, que vão refletir sobre essa área da filosofia, que é propriamente a filosofia política. E aí você vai ver, logo quando você abrir o seu material didático, que o tópico número 1, contexto histórico, e o subtópico 1.1, o Renascimento, vai tratar exatamente dessa discussão que eu trouxe para vocês aqui no início. Então, vai falar da influência nas artes, com Leonardo da Vinci, com Michelangelo, com Rafael, não é isso? E aí você tem aqui, ainda na página 5, essas características que eu mencionei para você, né? O humanismo, o antropocentrismo, né? E aí, então, feita essa abordagem histórica, ainda é mencionado a Reforma Protestante, no tópico 1.2, e a Revolução Científica, no tópico 1.3, né? E aí nós precisamos de entender essas categorias aqui, a fim de deixar claro ainda mais este nosso desenvolvimento histórico. Pessoal, a Reforma Protestante, que é um fato histórico fundamental, ela ocorre justamente neste período do Renascimento. É sobre a influência de ideais do Renascimento em que se tem, então, as ideias presentes na Reforma Protestante. Uma das características centrais dessas que eu classifiquei para vocês, que estava bastante presente na Reforma Protestante, é justamente o individualismo. Por quê? Vocês lembram muito bem que a ideia de Martim Lutero é de enfatizar a fé pessoal das pessoas, a capacidade de cada indivíduo por si interpretar a Bíblia à luz da sua consciência. Então veja que a grande discussão que ocorre ali entre Martim Lutero e a Igreja Católica era de fato a ideia luterana de que a fé é um elemento pessoal, um elemento íntimo, e a fé habilitava o indivíduo para interpretar a Bíblia por si só, não ficando tão dependente assim dos
ditames da coletividade, da igreja. Então, veja que há uma característica do individualismo aqui presente, perceba? Então, a reforma protestante vai operar em diálogo com o Renascimento. A reforma protestante ela vai gerar um enfraquecimento do poder do catolicismo medieval, o que favorece o Renascimento. Porque se antes você tinha no Ocidente uma única igreja extremamente forte, extremamente influente, agora com a reforma protestante você tem uma ruptura disso. A reforma protestante ela se espalha de uma forma muito rápida, muito intensa, tanto com a figura de Martim Lutero, como Ulrich Zwinglio na Suíça, como Menno Simons na Holanda, como João Calvino na França e na Suíça. A Esther está dizendo aqui, a igreja queria que o direito de interpretar a Bíblia fosse exclusivo dela, exatamente. E aí Martim Lutero vai enfatizar o indivíduo. Percebam a característica do individualismo? Não, a Bíblia ela é do povo de Deus. Obviamente, existe a doutrina da igreja. Martim Lutero nunca negou isso, né? Ele não era um anti-eclesiológico, ele não era anti-eclesiológico. Ou seja, ele não era contra a igreja. Ele era contra este bloqueio que a igreja fazia do acesso à leitura bíblica de cada um dos crentes, né? Por exemplo, as missas medievais eram feitas em latim. Muitas vezes, o padre, né, o bispo, o cardeal, ele realizava a missa de costas para o povo. E de frente para o altar. Porque o que era importante ali, na missa medieval, era o altar. As pessoas eram meros espectadores daquele evento. Com a reforma protestante, você tem agora o pregador pregando diretamente para o público, usando o vernáculo, que era a língua popular, a língua falada por aquela cidade, não necessariamente o latim. Usava-se o vernáculo para, de fato, comunicar às pessoas e enfatizava bastante o elemento da fé pessoal. Ok? Então, pessoal, o outro aspecto aqui que é tratado, a revolução científica, nós já mencionamos isso, né? A figura de Copérnico, trazendo a noção de que, na verdade, não é a Terra o centro do universo, mas o Sol. Então, a visão do heliocentrismo sobre o antropocentrismo. Galileu Galilei, com a ideia de um conhecimento científico que fosse pautado pela experiência e pela razão, e não necessariamente pelos dogmas, né? Você tem, então, alguns personagens que são importantes aqui. Giordano Bruno, com as suas ideias científicas, tá bom? E aí, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, aqui já em termos de oferecer para vocês um panorama histórico, né? Vai mencionar também o iluminismo, no 1.4. O iluminismo é um movimento histórico que surge posterior ao Renascimento. É um desdobramento do Renascimento. Então, o iluminismo, que ocorre no século XVIII, veja que aqui nós fazemos um salto só para trazer a cama da nossa discussão, porque nós não vamos enfatizar Renascimento, já que os autores da filosofia política, eles são autores do iluminismo, né? Tanto Hobbes, Hobbes um pouco antes, né? Hobbes está no século XVII, mas especialmente Locke e Rousseau estão no século XVIII, são pensadores iluministas.
Então, nós estamos formando a cama aqui, o panorama histórico, para que depois nós venhamos a apresentar para vocês esses 3 filósofos que compõem o título do nosso capítulo. Então, dito isso, abordando o iluminismo propriamente dito, nós estamos falando de um movimento que ocorre no século XVIII, em que agora sim, e cada vez mais, a razão vai ganhando força autônoma, independente da fé, independente dos dogmas, e se busca cada vez mais a ciência enquanto método de maior validade, que busca de fato a verdade. Então, a verdade aqui no iluminismo era buscada não por meio de crenças religiosas, mas por meio da capacidade humana de operar o seu raciocínio de forma válida e de promover experimentos sobre a natureza e, com isso, criar teorias e desenvolver a ciência. Então, você tem no iluminismo, a gente pode dizer, uma radicalização do que havia sendo esboçado no Renascimento. Então, por que este período é chamado de iluminismo? Porque agora entendia-se que o ser humano tinha alcançado a sua maturidade, estava no período de luzes, estava no período do esclarecimento, é um outro nome dado ao iluminismo. Esclarecimento. Então agora o ser humano tinha deixado a sua adolescência, a sua fase infantil, em que haviam muitas crenças ingênuas, em que as pessoas pensavam não necessariamente pelas suas próprias convicções, pelas suas próprias ideias, mas pensavam como que dependentes de dogmas que lhe eram impostos. Agora, então, o ser humano estava, de fato, livre para se desenvolver. O filósofo fundamental desse período foi Immanuel Kant, e Immanuel Kant tinha a famoso adágio, o famoso provérbio, que era o sapere aude, ouse saber, ouse saber. Então, ouse buscar o conhecimento por si mesmo, e não seja simplesmente tutorado por dogmas e por imposições que são trazidas a você. Ouse a pensar por você mesmo. Ouse a construir as suas próprias leis. Daí a ideia de autonomia. Autós nomos. Você mesmo criar as suas próprias leis. Então você agora é um ser humano maduro, é um ser humano que é capaz de se autodesenvolver, de se autodefinir. A Esther está pedindo aqui para eu repetir isso. Isso o que, Esther? Essa definição do iluminismo? Não, se eu tinha dito sobre esse, eu esqueci o nome da expressão, mas é ouse saber. Ah, tá, eu vou digitar aqui, é sapere aude. Sapere aude. Sapere aude. Ouse saber. Então, o iluminismo é justamente esse período em que se dá a primazia da razão e a busca de justificar toda a experiência humana por meio de argumentos racionais. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje e, de fato, a partir da nossa próxima aula, a gente ingressa na exposição do nosso primeiro personagem aqui do capítulo, que é Maquiavel. Ok? Beleza, professor. Mundo, bom descanso aí. A gente se vê ainda hoje em Sociologia. Com Deus, professor. Falou, Valeu. professor. Valeu, O senhor já gente. pensou em ser modelo, professor? Se eu já pensei em ser modelo, Sim. não levo jeito para isso. Ah, sim. Ok. Professor, leva sim.
Valeu, pessoal. Abração. Ah, aqui, professor, olha o negócio da chamada Da pra mim. chamada, né? É. Pode deixar, Eu, vou man- olhar. ó, eu mandei uma mensagem lá, a mensagem que eu mandei era 7h20, professor. Você tinha acabado de fazer a Você presença. ficou atrasado, né? Tô achando que eu vou deixar a falta pra você aprender. Ó, professor, tava mortão. Tchau, Sara. Um abração aí, beijão pra Olha aí, professor, olha a irresponsabilidade do Lucas, professor. Eu deixaria na Absurdo, né? falta, eu deixaria falta. Não é responsabilidade, professor. São dificuldades de dormir. Aí você acorda muito tarde. Beleza. Pessoal, alguma dúvida com o que eu falei? Tá tudo Não, certo? professor, tudo de boa. Tudo tranquilo? Então, ótimo. Certinho, Pessoal, professor. vou encerrar aqui. A gente se vê em Sociologia. Valeu.